Olá, pessoas sinistras! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Wednesday, que acabou de sair na Netflix. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas análises sobre Wednesday, que saiu há pouco tempo, né? Quarta-feira, dia 23. É a nossa conhecida brasileira como Wandinha, e o que está sendo bastante comentado e algumas análises aqui sobre o que eu gostei, algumas coisas que eu destaco, né, que me chamaram bastante atenção na série. São 8 EPs, alguns bem longos, mas tem uma jovialidade, né, uma trazida já para 2022, para esse século realmente 21. Mas também a gente consegue ver um pouco mesmo das características mesmo da família Addams lá do início. E também vemos a mãozinha do Tim Burton trazendo ênfase nesse mundo onde que ele consegue colocar suas características e que ressaltou e também fez com que a série ficasse muito interessante. E nós também temos a Jenna Ortega. Eu gostei bastante, a atuação da Jenna Ortega tá perfeita e ela também, né, já era conhecida, né? O que eu achei muito interessante também na atuação da Jenna Ortega é que ela participou e não quis dublê, sabe? Ela buscou aprender violoncelo, sabe? Aquela parte onde ela tá tocando. Eu acho uma cena muito bem feita, sabe? Também a partir do epígrafo lá que elas ficou lutando, eu acho também muito legal. A dança também, e saber que ela que coreografou, né? Que ela que se inventou naquela dança, meu Deus, muito boa. Então eu já não vou mais me sentir estranha quando eu estiver dançando. Eu vi que ela teve muita liberdade e bastidores, tem até uma gravação de quem ri e tal, quem faz um outro rir primeiro e ela é a que ganha. Ela realmente pegou a personagem e transformou numa nova Wednesday perfeita, atuação impecável. Ela conseguiu trazer a essência real da Wandinha, né, da Wednesday. E temos também a Wandinha lá do início, quando ela era pequena. E então ela também está atuando, né, que é a Thornhill, e o que trouxe aquela nostalgia da família Addams. E a galera que está começando a saber, né, a entrar nesse mundo de família Addams, é uma boa para trazer os jovens, né, de hoje em dia para a série, o que tem algumas partes onde eles vão se sentir bastante dentro mesmo da série. A segunda temporada de You, ela tava lá e a atuação dela é sempre muito boa e eu acho que ela vai ter várias coisas aí ainda para trabalhar na Wandinha, um pouco mais. Eu acho que ela não vai perder essa essência, tá? Mesmo aquele final, ela sendo mais um pouco aceita, eu acho que ela ainda vai continuar com essa linha meio tóxica, porque senão vai tirar toda a característica da Wednesday. Então, tem várias aberturas, né, para esse próximo, e eu acho que também vai aparecer mais o irmão, né, porque no início a gente vê o que acontece no bullying que ela sofria junto com o irmão lá na antiga escola e fez com que ela saísse da escola. E a gente pode também notar que talvez ele apareça, né? Também tem o Fester que ele aparece e assim, eu amei a aparição dele, eu gostei que ele apareceu, sabe? Apareceu bem pouco o Gomes, né? Mas ele sempre tentando, sabe, digamos que salvar a Mortícia, sempre tentando proteger a família, ele é a parte fofa. A Mortícia tá perfeita, a atuação da atriz, meu Deus. Como eu disse que a Mortícia, quando alguma atriz pega as personagens, fica magnífica e ela conseguiu passar, sabe? Tem bastante referência da família Addams mesmo, a flor cortada, as referências que a gente... também do Frankenstein, da mãozinha. A do Frankenstein que eu acho interessante quando ela fala, né? Que a Wandinha diz
que ela amava e ao mesmo tempo era inimiga dela, que faltavam uns 3 anos para ela se tornar mais conhecida, né, com a história melhor que o Frankenstein. E tá bem amarrado, sabe? A Edna é fofa, mas ao mesmo tempo ela tenta guardar esse sombrio, né, que tem nela e essa solidão. É tanto que aparece na parte onde as famílias aparecem, né? A mãe dela tentando dar um empurrãozinho para ela se transformar e a gente vê a transformação dela, ela transformando assim total, e por mais que ela seja totalmente fofinha e tal, ela tem essa parte um pouco sombria. Eu acho que o que deixa mais próxima a Wednesday. E tem muita coisa que a gente vê que no primeiro filme da família Addams, algumas coisas que vem se estendendo na série, sabe? Meio que dando algumas explicações do porquê ser uma família tão excêntrica, sabe? Tão sinistra. Então foi uma coisa muito bonita de se ver, e eu espero que continue na direção e tenha muita mão mesmo do Tim Burton, que se continuar assim a série vai ter, né, vários EPs muito bons. E como eu disse, tem a parte onde que aparece muito parte onde das jovens, né, dos jovens de hoje, da atualidade, mas também eles não ficam estendendo muito, né? E a gente consegue ver que os casos, né, que a Wednesday sempre está buscando resolver, tem um pouquinho também da história do Edgar Allan Poe, né, que começa aqueles códigos e a Wandinha consegue identificar tudo, né? E é muito interessante, eu gostei bastante dentro mesmo da série. E o que eu acho bastante interessante é que o Tim Burton trouxe muito da pegada dele. Tem várias referências a Edgar Allan Poe. Já assim, da escola, né? Nevermore, que é um Nunca Mais, e o que é uma pegada muito Edgar, né? E também temos o torneio, que são vários contos. A Wandinha tá lá do Gato Preto, que é um conto do Edgar Allan Poe. Também temos o Clube, né, que a Mortícia também participava, né? A gente consegue ver também o distanciamento entre a Wandinha com a mãe, com a família, né? Então, o que deixou ela mais próxima de alguns amigos, né? A gente vê lá no final que ela começa a se sentir parte. Então, a Wandinha, ela sempre buscando decifrar, né? Ela com a Edna, né? Que ela é totalmente colorida, loba, e só no final mesmo que ela se transforma. Mas a gente consegue ver que o que também unia elas era por elas se sentirem sozinhas. A Disney tenta desvendar, né, todos os casos. Também aparece a Mãozinha, ela também participa bastante. Tem lá os episódios que aparece a Mortícia, que dá um pouco de foco nela, né? Porque como teve essa delas serem separadas, né? Por a Wandinha não querer ser parecida assim, nesse sentido, por a Mortícia sempre ter destaque, a Wednesday consegue depois desvendar um caso que também está interligado nesse caso do Hyde, né, que é o grande foco, que ela tenta descobrir, a gente também vai atrás e acha que como o Wednesday acha que aquilo ali é real, a gente também acaba sendo surpreendido, como também foi mostrado que ela também estava sendo surpreendida, né? A série, ela tem umas sacadas muito boas. É interessante porque deu uma enganada algumas vezes. O Tyler nunca me desceu. A galera que gostava dele e tal, eu achava ele com uma coisinha muito diferente, porque a gente vê que na cidade é a escola dos excluídos, né? Tinha meio que aquela rixa
né? Eles eram realmente os excluídos por serem diferentes, né? Os seus grupos. Mesmo sendo bastante adolescente, tinha lá, né, a parte dos excluídos. E a gente vê o prefeito junto com a diretora tentando unificar, né, a cidade com a escola. Então, o que eu acho interessante é que ele, né, supostamente se interessou para o Wednesday, mas o que ficou bem na minha cabeça na hora que eu comecei a assistir foi que ele também participava dos trotes, né? É tanto que no baile, quando acontece aquilo lá, ficou aquela parte onde os excluídos ainda sofriam bullying, né, na verdade, e eu achava muito estranho ele sempre querer ter esse contato a mais com o Wednesday. E eu já estava achando estranho, então essa era a minha intuição no início. Além de achar que o Xavier seria o Hyde, né, que é o monstro lá que estava atacando, mas eu achava que realmente o Xavier, ele não era o Hyde. Ele tinha, assim, os sonhos, assim como a Wandinha tem as visões. Então, eu sempre pensei, tá muito estranho, a Thornhill também, né? A psicóloga eu também fiquei na cabeça, ela deve ser a vilã também por trás. Mas o que eu achei muito interessante é que no final, o xerife, né, que meio de tentar meio que esconder que o filho dele poderia estar por trás, né? Ele não gostava também muito dos excluídos. Então foi um grande assim feche e eu achei muito interessante porque foi uma grande abertura para essa segunda temporada que a Wednesday tá lá digitando, datilografando e ela coloca the end, né, com um ponto de interrogação. E também vemos o Tyler sendo transferido, né? E ele se transformando. E o que eu achei interessante, porque tem várias pitadas da mãozinha lá do Tim Burton, né? O monstro tem aquela característica daquele olhão, é um pouco surreal, né? Seria irreal não ter algo que fosse mais pegado a Tim Burton. Então a gente vê aquele olhar, né? Mais estilo das caveiras, dos filmes realmente do Tim Burton. Eu amei o Xavier, é um personagem perfeito. O Tyler não desceu, né? Eu achei que foi interessante colocar uma pessoa da cidade, que seria normal. Mas a gente vê que a mãe dele, né, já tinha o poder, né, de Hyde, que ela também participava lá da escola, ela fazia parte. A parte onde a Bianca, né, da parte da sereia, eu achei muito legal e é algo que eles poderiam trabalhar mais, né, que no caso seria uma rixa entre a Wednesday com a Bianca e a gente vê lá no final, elas acabam meio que se entendendo, porém tem aquela parte onde, como ela diz, então lá a gente se encontra, né? É isso, gente. E para finalizar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, darem like e compartilhar com um amigo para participar aqui do canal também. E é isso, gente. Até a próxima.